Olá, amigos. Eu sou o pastor Gilberto Tais. É um prazer estar com vocês nesta série denominada O Grande Conflito. Esta série tem por objetivo trazer para vocês os principais eventos proféticos do tempo do fim. O tema de hoje é sobre o pequeno tempo de angústia. O pequeno tempo de angústia é um período de provação que o povo de Deus passará antes da grande angústia descrita em Daniel capítulo 12, verso 1. E para ser assim bem objetivo, eu quero descrever para vocês 4 características que têm relação direta com esse pequeno tempo de angústia. Eu vou falar sobre o início, quando começa esse pequeno tempo de angústia, a natureza desse período, a relação da marca da besta com o pequeno tempo de angústia e a relação do cumprimento das 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14, também relacionado ao pequeno tempo de angústia. O início, quando começa? Começa antes da grande angústia, como já descrevi inicialmente. Essa grande angústia é descrita em Daniel capítulo 12, verso 1. Nós chamamos também essa grande angústia de angústia de Jacó, como descreve Jeremias capítulo 30, verso 7. Esse pequeno tempo de angústia, então, começará antes da angústia maior, a grande angústia. Começará também antes do fechamento da porta da graça, descrita em Apocalipse capítulo 22, verso 11. Começa antes de Jesus encerrar o juízo investigativo no santuário celestial. Você deve saber que o juízo é apenas um, mas ele é composto por 3 fases, 3 momentos. O primeiro momento é o que estamos vivendo hoje, que é o período do juízo investigativo, que Jesus está no santuário celestial ali intercedendo pelo seu povo, advogando a causa do seu povo, da sua igreja. A segunda fase desse juízo é o juízo comprovatório e a terceira fase é o juízo executivo. Em outro momento eu vou explicar melhor a esse respeito. O que importa agora é entender que o pequeno tempo de angústia ocorre antes do término da primeira fase desse juízo, que é o que estamos vivendo hoje, o período do juízo investigativo. No livro Eventos Finais, na página 90, neste livro, na página 90, Eventos Finais, diz o seguinte, que o início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário, ou ainda está no santuário. Ok? Então, nesse tempo, nesse período, enquanto a obra de salvação está se encerrando lá no santuário celestial, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Portanto, essa citação ratifica o que eu acabei de mencionar, que o pequeno tempo de angústia ele ocorre antes de encerrar a graça, antes do encerramento do juízo investigativo. Tá? Segundo ponto, a natureza deste evento. Durante esse período da pequena angústia, o povo de Deus enfrentará crescente oposição e crescente perseguição. Por causa de quê? Por causa de sua fidelidade à lei de Deus, por causa de sua lealdade em cumprir a vontade de Deus em sua vida, por causa de esses serem fiéis aos mandamentos de Deus. Como descreve Apocalipse capítulo 12, verso 17. Observe que no capítulo 12, verso 17 de Apocalipse, claramente apresenta uma perseguição ao povo de Deus por causa da lealdade deles à lei de Deus, aos mandamentos de Deus.
O dragão estará irado contra o povo de Deus porque eles guardam os mandamentos de Deus, porque eles são fiéis, porque eles são leais, porque eles caminham lado a lado com Cristo e a sua verdade. O terceiro ponto ou característica é a relação da marca da besta com esse pequeno tempo de angústia. Qual a relação? Simples. O decreto dominical, ou a marca da besta, ou o sinal da besta descrito em Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 17, é o ponto que mais destaca esse período da pequena angústia, porque é justamente em virtude dessa marca da besta que começa então, de maneira mais específica, o pequeno tempo de angústia. É claro que vai se intensificar até chegar no seu clímax, que é na grande angústia, a angústia de Jacó, que mais para frente a gente vai trabalhar esse assunto, ok? Mas o pequeno tempo de angústia começa de maneira mais incisiva exatamente neste período da promulgação da marca da besta. E por fim, a relação do cumprimento das 3 mensagens angelicais com o pequeno tempo de angústia. Por quê? Porque é nesse período que a mensagem de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, é proclamada com mais intensidade, com mais poder, que nós chamamos de alto clamor, que é outro assunto que veremos mais à frente. Então é nesse período que a mensagem de Deus, a verdade presente, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, será proclamada com força, com poder, com intensidade, para que o mundo todo ouça, aprenda, conheça sobre as verdades de Deus que estão sendo atacadas pela besta, que estão sendo lançadas por terra pela besta ou pelo sistema religioso que predominará no final dos tempos. Bom, chegando aos finalmente, concluindo, eu não posso concluir sem fazer 3 apelos para vocês e também para mim, claro. Primeiro, cultivar uma fé inabalável em Deus. Fé inabalável. Como que eu cultivo fé inabalável? Olha, quando é que você aprende a nadar? Se você não sabe nadar, quando é que você aprende a nadar? Quando as águas estão agitadas, tempestuosas, ou quando elas estão calmas? A gente aprende a nadar quando as águas estão calmas. Hoje nós estamos vivendo num período de paz. Embora muitas tribulações estejam aí nos rodeando, mas nós vivemos, comparando com essa predição, nós vivemos num tempo de paz. Então é hoje que nós precisamos aprender a cultivar fé em Deus. E ter uma fé inabalável é como descreve aquela música, pode cair o mundo, estou em paz. Eu diria que é quando você percebe e sente para valer que o seu mundo não é aqui. E a exemplo de Abraão, descrito ali por Paulo em Hebreus 11, você se sente um forasteiro em terra estranha. Lembra que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. O príncipe deste mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, quando a exemplo de Abraão você começa a se sentir para valer que de fato tudo aqui é estranho para você e que você está peregrinando numa terra estranhíssima, você pode saber que esse é o princípio de se entender que de fato você está aprendendo a cultivar a fé em Deus. Quando você se sente incomodado, como se estivesse num lugar completamente assim estranho a você. Então hoje é o dia de cultivar uma fé inabalável em Deus. Segundo, viver de acordo com os princípios da Bíblia. Viver de acordo com a vontade de Deus. Viver de acordo com as orientações divinas em sua palavra. Se você tem sensibilidade para isso, esse é o caminho. Peça todos os dias, Senhor, me ensine a caminhar contigo, me ensine a fazer a tua vontade, me ensine a guardar
a tua lei no meu coração, como descreveu tantas vezes o salmista no capítulo 119, não é? E terceiro, compartilhar a mensagem de salvação com o mundo. Nós somos convidados a compartilhar a mensagem de Deus com as pessoas ao nosso redor. Onde é o seu mundo? O seu mundo não precisa ser além-mar. O seu mundo pode ser a sua casa, o seu vizinho. Nós somos chamados para sermos missionários no reino de Deus, para proclamar com a palavra e com a vida as 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14. Que você seja um desses anjos de Apocalipse 14, que está proclamando, semeando, espalhando a semente da verdade do Evangelho para as pessoas. Então é esse meu apelo, e eu deixo uma sugestão final. Para compreender melhor sobre esse pequeno tempo de angústia, sugiro a leitura do capítulo 38 do livro O Grande Conflito. É isso, amigo. E lembre-se, se nada nessa vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Até mais.